A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Vamos lá. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal, nesta quinta-feira, para falarmos de política e daquilo que eu prometi terça-feira para vocês, que é uma negociata, né? E eu vou mostrar aqui uma negociata, né? Eu me surpreendi, não, até não me surpreendeu. Eu estou careca de saber que isso acontece, mas que o povo tem que saber isso. Né? Que o povo deve saber isso. E principalmente que a coisa não está funcionando de acordo. Mas eu quero contar uma historinha antes para contar da importância que tem a Previdência Social. Eu estou muito triste com a aprovação do projeto da reforma da Previdência. Acho que é um sofrimento para o povo brasileiro, mais um. Novamente, a penalização daquilo que foi feito errado ao longo do tempo, a fatura foi entregue novamente para o trabalhador brasileiro. Agora começa a cair a ficha para muita gente. Outro dia até eu estava numa reunião, as pessoas fazendo conta, minha aposentadoria, olha. Agora está começando a cair a ficha de todo mundo a respeito daquilo que nós afirmávamos aqui, que nós falávamos aqui, que havia uma necessidade de reforma de previdência? Sim, havia. Talvez não nesse primeiro momento. Talvez não nesse primeiro momento, a dívida pública tem sido sempre o carro-chefe na despesa do governo, com 44% do orçamento total, seja da União e da Seguridade Social. 44% é dívida, nossa, dívida pública, contraída ao longo do tempo. Quando a gente fala dívida pública, é todas as dívidas. A contraída até no município, aqui pelo prefeito municipal, quando ele empresta dinheiro, ele está aumentando a dívida pública lá. E é o que nós vimos no Brasil. Um aumento da dívida pública, mas sempre, ao invés de mexermos na dívida pública, fazer inclusive uma revisão desta dívida, que já foi proposto inclusive na Constituição de 88, né, e que não foi feito até agora. Nós já falamos em outros programas a respeito disso daí. Eu não vou gastar meu tempo mais, até porque já está aprovado. Né? Houve aprovação no Senado, agora é questão de dias aí para que isso, né, seja resolvido. Né? O trabalhador foi penalizado, isso não tenha dúvida, todo mundo concorda, sabe disso, tem plena consciência e não sabemos o motivo, mas a gente sabe que isso aconteceu. Né? Economizar 1 trilhão para quê? É o que nós queremos saber. É para investimento? Vamos ver, vamos analisar, vamos aguardar. O que é fato agora é que foi cortado, em grande parte, a Seguridade Social do país. E eu queria falar um pouco a respeito disso, porque a história mostra que a gente não pode estar errando, a gente já errou no passado, já cometeu os mesmos erros. E repetidamente a gente tem realizado os mesmos erros, e talvez seja uma falta de análise da história para a gente chegar à conclusão de que nós repetimos o erro. Então vamos lá. Quando a gente fala em trabalhador, a gente tem que entender o trabalho como emprego. O trabalho sempre teve. Emprego, ele surge a partir das guildes, das corporações do ofício, em 1400 e pouco, na Idade Moderna, né? Quando se associavam pequenos manufatureiros, né? E faziam aquela estrutura do mestre e aprendiz, né? Que era o sapateiro, né? A coisa começou a mudar.
né? Obviamente, você precisava de mais produtos, a população aumentando, havia necessidade de se aumentar a população, porque naquele tempo era, né, tinha que procriar. O poder era a procriação, famílias, né, numerosas, né, era a regra. E, consequentemente, precisava de mais produção. E a coisa começa a mudar, começa a se transformar a partir de 1400 e pouco. Nós não tínhamos emprego, pessoal, trabalho, como nós conhecemos hoje. Era escravidão, boa parte. Né? Boa parte era escravidão. Era o clérigo, o militar, o nobre, o funcionário público e o resto. Né? Funcionava assim. A coisa começa a mudar a partir das guildes, das corporações do ofício. Há quem diga da maçonaria, né, que é uma sociedade secreta, que ali começam a ter pecúlios, né? A caixa familiar, digamos assim, dos trabalhadores, onde era para prover aquele que falecia, ficava com aquilo que foi arrecadado em determinado período. Né? Uma forma de pecúlio para a viúva, do trabalhador. Esse é um modelo maçônico, né, que existe até hoje. Mas vamos pegar um pouquinho mais para frente, saia desse guild de corporações do ofício, ande mais uns 200 e poucos anos e você vai chegar na Revolução Francesa e Revolução Industrial. Uma é política, que é a Revolução Francesa, e outra econômica. Elas andaram juntas, as duas. Né? A Revolução Industrial é a Revolução Econômica que acompanhou a Revolução Política, que foi a queda da Bastilha, a decapitação lá do Luiz, e concomitante a isso, a Revolução Industrial. As duas, junto, que transformaram nunca foram as grandes revoluções da história da humanidade, sem dúvida nenhuma, porque transformou o mundo. E mudou, inclusive, essas relações de emprego e trabalho. Passou-se a criar o emprego, porque precisava de mão de obra para maquinaria, que começou-se a criar. Veio o Robert Stephenson, o Fulton, que fez a máquina a vapor, e daí as tecelagens, principalmente inglesas, começaram a se utilizar, e começaram a ter necessidade de alguém que operasse, que era a mão de obra. E daí começou-se a criar a relação de emprego, em 1700 e pouco. Então, quando a gente fala em previdência social, a gente tem que associar emprego. Ora, se o emprego começa em 1700 e pouco, lá, a efetivamente ter a maquinaria, as leis de produção, a associação dos funcionários, dos empregadores, a coisa começa a entrar em ebulição, a previdência vem logo a seguir. Muita gente diz, começa tudo lá na Alemanha. Né? E realmente, começa tudo na Alemanha. Né? Em 1883, se não me falha a memória, Otto von Bismarck, que era o chanceler lá da Alemanha, e aí que eu digo, eu sempre digo, a gente tem que ter uma data, né? É da natureza nossa, né? Não sei se só o brasileiro que tem, a gente tem que ter uma data, um fato histórico para associar aquilo a determinado fato, mas não é. Um fato, às vezes, é um desencadeamento de pequenos fatos. Né? Então, quando a gente diz assim, foi criado por Otto von Bismarck em 1883, foi pressionado pelos trabalhadores. Né? Houve uma pressão dos trabalhadores, começa o pensamento socialista, comunista, e, obviamente, por questões políticas, e é por isso que eu digo que a política está muito ligada ao trabalho, pessoal. Esse processo associativo, inclusive o Domenico De Masi, ele tem um pensamento dele que diz assim, que o mundo se transforma com 3 modificações fundamentais, que é poder, né, que é a transformação do poder, do trabalho, poder, trabalho e religião, e fé. Então ele diz que
São 3 ingredientes que compõem a modificação histórica, a transformação histórica. Quando muda do moderno para o contemporâneo, ele muda. Desculpe, não é fé, é energia. É 3, é energia, poder e trabalho. E pode notar, quando muda do moderno, da idade moderna para a idade contemporânea, os 3 ingredientes estão presentes. O político, que cai o rei e é degolado e muda o sistema de poder. A energia, vem o carvão, o vapor e novas fontes de energia e muda o trabalho. Surge o emprego, como nós conhecemos hoje. Pelo menos a raiz, né, do que nós conhecemos hoje como emprego. E daí vem o desenvolvimento. Por isso que eu digo que essa questão previdenciária ela surge em 1883, engatada com a política. Né? O Otto von Bismarck, com medo dos comunistas lá na Alemanha e dos outros movimentos socialistas, opa, se eu não fizer isso, pressionado, ele cria uma determinada lei e cria um sistema previdenciário que em muitos países vive até hoje, inclusive no Brasil, de forma mista, e depois vocês vão entender isso. O Bismarck fazia um sistema quase... É um sistema de capitalização. Era o sistema de capitalização. Que era o quê? Era o cidadão, era de acordo com a contribuição, era o que ele ia receber no momento em que ele deixasse de trabalhar ou que ele fosse inválido. Né? Então, foi o método que eles chamam de bismarckiano, né? Que vem do Bismarck lá. Mas, na verdade, foi da pressão popular. Não pense que os avanços só aconteceram porque grandes autoridades e figuras o fizeram. Não fizeram por bem, não. Fizeram porque tinham que fazer. É o caso que foi do Getúlio aqui e de tantos outros. Apesar de que eu ainda acho que o Getúlio, apesar de ter sido um ditador, foi o melhor presidente que nós tivemos. É uma opinião pessoal minha. Né? Mas vejo que, naquele momento, 1883, foi a pressão que fez o Bismarck abrir mão e fazer com que o Estado entrasse nessa questão da proteção social. Acanhado, através da lei ordinária, ainda não fazia parte da Constituição, houve a mudança, a quebra de paradigma aí com a proteção do trabalhador. E dali para frente, começam os progressos, como eu falei, tudo fruto da pressão e do trabalho do ser humano e do trabalhador de modo geral. É aquela luta incansável que ela continua até hoje e que ela vai continuar. Né? Tentando vencer os desafios que lhe eram impostos. Né? O trabalhador trabalhava 16 horas por dia no que aconteceu a Revolução Industrial. Tinha criança trabalhando com 7, 8 anos. Os que navios encontravam crianças fechadas nos cascos do navio, que eram rebitadores e usavam crianças porque ela era pequenininha e conseguia rebitar em locais extremamente pequenos e insalubres. Né? Mas não foi uma nem duas. Principalmente na Irlanda isso. Não sei se não tinha no Titanic, mas era uma constante. Muita gente morrendo, era uma situação insalubre. E, enquanto isso, grandes lucros para o detentor do capital e da maquinaria, que era o que chamavam na época. Começa a se desenvolver a previdência no mundo, ela vem se desenvolvendo, acontece na Alemanha, e existe um outro marco, que é a Constituição Mexicana de 1917, quando adota no seu texto constitucional a proteção trabalhadora. A Constituição Mexicana foi revolucionária para a sua época. Vem lá do Vila, né? daquela revolução do povo mais pobre, mais humilde, contra Madero, lá no México, e vem essa Constituição progressista para a época. E vem contemplando a Seguridade Social, protegendo o trabalhador. Isso permanece, grandes lutas, inclusive no Brasil. O Brasil
super acanhada, em 1824, que é a nossa primeira Constituição, depois da proclamação da República, tem um artigo que diz que, na verdade, fazia-se assistencialismo, né? Era um artigo da Constituição de 1824 que trazia lá para ajudar os pobres, mas que não tinha operacionalidade nenhuma, porque não remetia à lei ordinária. Era, sabe, para dizer que constava da Constituição, né? Então, o mundo está assim, né? Em 1824 aqui no Brasil, pulamos lá para 1883 o Bismarck, em 1891 acontece, em 1889, a nossa Revolução aqui republicana, onde é proclamada a República, e é feita uma nova Constituição no Brasil em 1891, onde pela primeira vez, é colocado no texto constitucional que a questão previdenciária, não como previdência social, mas como proteção social. Tá? E a coisa vai evoluindo, né, de um lado e de outro. Em 1942, tinha William Bevedore, que é um economista inglês, inclusive era um barão economista, que cria um novo sistema previdenciário, contrapondo ao Bismarck. Até porque, vamos associar essa coisa, vamos fazer, né, associação, até porque, né, a Alemanha estava em guerra com a Inglaterra. E a Inglaterra, em 1919, apresentou uma nova sistemática, que é a social, que é aquela onde o Estado, né, e que faz a sua divisão equânime. Ele tem, inclusive, um nome, é chamado de welfare state, né? Welfare state, que é o modelo que, em parte, nós usamos também, porque nós temos os dois modelos associados. Nós trabalhamos com o modelo bismarckiano e com o modelo desse cara. Deixa eu ver o nome dele bem certinho aqui, porque eu tenho dificuldade, minha dicção não permite. É Beveridge. William Beveridge. Ele era um barão, era um economista progressista que veio com uma nova teoria social de divisão mais equânime e com uma proposta nova, e que foi adotada por vários países. Hoje nós não temos no mundo um seguidor puro, seja do Beveridge ou do Bismarck. Hoje é misto, em diversos países, inclusive no nosso. Nós aproveitamos um pouco de um e aproveitamos um pouco de outro. Nossa Constituição, daí de 46, e daí vamos entender um pouco, porque 42 o cara da Inglaterra lá propõe o negócio, que é a nova escola, né? É o Report Social, né? É o Welfare State, né? Que é a nova... E tudo sob a responsabilidade do Estado. O Estado tinha que prover, ganhou a guerra. Aquele pessoal que foi para a Primeira Guerra Mundial, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, voltou atrás de trabalho. Queriam trabalhar. Na Segunda Guerra Mundial, o pessoal que foi para a guerra voltou e queria conhecimento, queria estudo. Foi um outro momento histórico. E nessa volta, obviamente, com o pessoal mais intelectualizado do que aquele que voltou da primeira, né, volta com um novo pensamento e modifica o seu pensamento ocidental. Então, com o fim da Segunda Guerra, criou-se dois blocos, o bloco de lá, né, da União Soviética, e o bloco de cá, Inglaterra, França e Estados Unidos. E nós, como ficamos junto com os aliados, seguimos o mesmo modelo, né? É um modelo que foi traçado. Tanto é que derrubam o Getúlio aqui em 45, porque ele não conduzia, ele era um ditador. Ele estava governando num sistema ditatorial. E a gente lutou pelo mundo livre, daí o Getúlio vai querer governar aqui, né, com Constituição de 37, que era uma porcaria,
negócio, a famosa Constituição polaca, que também abandonou o sistema previdenciário. Nós tivemos uma boa Constituição, que é a de 34, com essa questão previdenciária. A de 37 foi uma porcaria, em todos os sentidos. Era um regime de exceção com uma Constituição, obviamente, ligada a ela, né? Ele nasceu com um dom e com uma missão. Ele proferiu mais de 15.000 palestras em 2.000 cidades pelo mundo. Participou de 8 conferências na ONU. Ele publicou mais de 350 livros. Vendeu mais de 10 milhões de exemplares e doou toda a renda para entidades filantrópicas. Ele tem 91 anos de idade, dos quais 70 dedicados à caridade. Atende mais de 5.000 pessoas carentes por dia na Mansão do Caminho. Sua mensagem reúne ciência, filosofia e religião em um único conceito. Ele foi nomeado Embaixador da Paz no mundo. Vem aí a história de um dos maiores humanistas de todos os tempos. Divaldo Franco. Sabe o que faz uma empresa ser eleita mais de 20 vezes a melhor para se trabalhar? É o amor no que faz. É ter na sua essência o atendimento que encanta pela alegria e pela simplicidade. E colocar isso na prática, todos os dias. É reconhecer quem está conosco e tentar tornar a vida dessas pessoas mais alegre para viver. Nós somos as Lojas MM, uma das empresas mais premiadas para se trabalhar no Brasil. E também uma das que mais premiam os seus clientes. Fazer você feliz nos motiva. Porque para nós, você é fundamental e ponto final. Uau, 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 uau. 48 mil quilômetros diariamente, 217 ônibus, 85 mil passageiros, cerca de 1.350 colaboradores. Manutenção 24 horas. 260 lavagens diárias. 101 linhas. Treinamento contínuo. Tecnologia. Aviação Campos Gerais alia o empenho dos seus colaboradores ao que existe de melhor no mercado para prestar serviços de qualidade.
Nós fazemos parte da sua vida e você da nossa. TV Vila Velha, canal 16. Barão von Bismarck, que esse cara foi muito importante para a Alemanha. Aliás, a Alemanha teve algumas coisas feias, né? Mas teve umas coisas boas, né? Esse Otto von Bismarck foi um excelente governante da Alemanha. Na Alemanha teve Konrad Adenauer, né? Que foi o cara que recuperou a Alemanha. Ele tinha 80 anos de idade, perderam a guerra, ele reconstrói a Alemanha, o Konrad Adenauer, já com idade avançada, né? O povo alemão é um povo sempre obstinado, né? Ele persegue o seu objetivo e alcança. E esse cidadão aí que vocês estão vendo na tela, o Bismarck, foi o cara que dá o princípio. Mas como eu falei, ele foi pressionado, ele não foi por livre iniciativa, ele foi meio forçadão lá pelo comunismo que estava nascendo e pelo socialismo que estava crescendo. A Centro-Seg Segurança conta com a maior estrutura operacional dos Campos Gerais, mais de 20 anos de experiência em monitoramento de alarmes e com diversas equipes, sempre preparadas para melhor atendê-los. Contamos com os seguintes serviços: monitoramento de alarme com a mais alta tecnologia em segurança eletrônica, instalação e monitoramento de câmeras para sua residência ou empresa, serviços especiais de rondas monitoradas e também apoio em abertura e fechamento de sua empresa, vigilância armada e desarmada, portaria e terceirização de serviços. Conheça a Centro-Seg, Rua Doutor Paula Xavier, 1266. Telefone 30 28 8203. Centro-Seg Segurança, desde 2001, cuidando de sua empresa e do seu patrimônio. A Empório da Pizza foi criada em 2002, dentro de casa mesmo. As pizzas são totalmente artesanais, desde o preparo dos ingredientes até o momento de levá-las ao forno. Assadas diretamente na pedra, foram ganhando cada vez mais sabores. Hoje contamos com equipamentos mais modernos para facilitar a rotina, mas não deixamos nunca que a atenção e o cuidado de uma pizza artesanal faltasse em nenhum dos mais de 100 sabores que oferecemos. Empório da Pizza tem a garantia de ótimos padrões e bom atendimento. Afinal, nossa missão é proporcionar momentos inesquecíveis através das nossas pizzas. Disque Pizza Empório da Pizza, 3027-5757. Que tal um happy hour com chopinho gelado e uma porção deliciosa? Quem sabe fazer bem, faz sempre. E o Bibas está há mais de 40 anos servindo você e a sua família. Além dos sanduíches tradicionais, sanduíches light e também gourmet. E claro, os pratas da casa, x-salada e x-frango. E tem novidade. Além das porções que você já conhece, agora você pode personalizar a sua porção com 2 ou 3 opções. E o Bibas ainda oferece um espaço especial para a diversão da criançada e um lanche feito para eles. O Bibas Kids, Rua João Cícero Martins Ribas 60, ao lado do Shopping Popular. Telefone 3222-7292. Vem pro Bibas! Participe do primeiro encontro sobre avanços no controle da obesidade, um dia de imersão para aprender mais sobre a relação emoção, nutrição e obesidade, doença que atinge milhões de pessoas no Brasil. Palestras, coffee break, networking, informações, feira de inovações e muito conhecimento. Inscreva-se no site eficaciabrasileventos.com.br. Informações pelo telefone 3028 2800. Participe. Realização Farmácias Eficácia Brasil. Apoio TV Vila Velha, revista De Ponta a Ponta e De Ponta Web News. O economista que bolou o plano de funcionamento diferenciado, né, que é universal para todos os cidadãos, né? É claro que contributivo, quando a gente fala nisso, tem que ser contributivo. E ele se destacou porque o planejamento dele era diferente do pensamento do Bismarck, né? Que era o método, como seria hoje aqui no Brasil
a privada, a previdência privada. A previdência privada segue o modelo bismarckiano. Bom, volta aqui comigo. Agora nós tivemos um cara muito importante, que você não conhece. A gente tem, eu sempre falo aqui que tem uns heróis, né? Tem umas pessoas assim que... E a história esquece, o momento. E tem um cara chamado Eloy Chaves. Esse cara é importante para o Brasil, foi um deputado. E ele foi procurado por um grupo de ferroviários, capitaneados por um determinado cidadão, que eu não me recordo o nome, com um projeto, com uma sugestão de um projeto de lei para a Previdência Social. E esse Eloy Chaves se propôs a adotar essa missão de criar aqui no Brasil uma previdência mais, digamos assim, antenada com os anseios da classe trabalhadora. E ele faz isso pela previdência dos ferroviários. E a gente deve muito ao sistema ferroviário brasileiro, e principalmente nessa área do trabalho, porque foi motivado por eles, por esse projeto de lei, que foi levado até este deputado chamado Eloy Chaves, e esse Eloy Chaves defendeu com tanta eloquência, com tanta galhardia, frente aos... Era um grande tribuno, né? Era um advogado. E... Vamos mostrar a foto dele enquanto isso eu vou falando. Está naquela, Eloy Chaves. Esse é um herói brasileiro, né? Porque a gente, né? Já falei do Luiz Gama, já falei de tantos heróis, mas esse é um outro que, né, a história talvez não tenha dado tanto crédito assim, mas que a gente tem que entender que desde 1923, quando veio a lei Eloy Chaves, até essa nossa Constituição de 88, foi a base da Previdência do Brasil. E segundo informes da época, eu li alguns jornais, assim, alguns textos que falavam, isso foi em 1923, ele foi um grande tribuno que emocionou a todos, fazendo com que essa lei fosse aprovada, tendo em vista a eloquência, a vontade com que ele defendeu esse propósito, esse avanço, 1923, pessoal, para que tivéssemos uma previdência naquele momento para os ferroviários e suas famílias. Então, ali começa o sistema previdenciário brasileiro, ele consolida a base do sistema brasileiro, quando ele cria aquela caixa de aposentadoria e pensão, principalmente para as empresas ferroviárias. Então, ali tem o início de tudo. Volta comigo aqui, João. Volta aqui. Vamos deixar a figura do Eloy Chaves aí. E com mérito, a lei de 1923 foi chamada de Lei Eloy Chaves. Era uma lei federal e que trazia esse começo, esse princípio, essa semente plantada da Previdência Social. Então, por que está contando isso? Eu queria contar o sofrimento e a dor de quantas pessoas que lutaram ao longo do tempo para transformar, cada momento transformar cada vez mais, para aprimorar, né? Para aprimorar, para melhorar, para proteger o trabalhador, para proteger a viúva do trabalhador. Nós perdemos isso ao longo do tempo, nós estamos perdendo nesse governo, e aí vai a minha crítica, e é direito meu, eu estou criticando o Bolsonaro, sim, estou criticando esse Paulo Guedes, que para mim ele vai não para o céu, ele vai para outro lugar que não é o céu, porque lugar de banqueiro não é o céu, pode ter certeza disso. Não sei qual é o lugar que ele vai, mas para o céu ele não vai, porque lá né, não entra usura, né? E não entra o aproveitamento. Né? Não se pisa nas pessoas para se conseguir alguma coisa. Esse 1 trilhão à custa do sofrimento e da dor das pessoas, será que é o correto? Né? Eu sei não, eu ponho em dúvida. E eu ponho em dúvida porque eu tenho uma certeza. É a certeza da dúvida. Estou filosófico, né? Mas é a certeza da dúvida. E eu vou mostrar uma gravação que nós fizemos. E obviamente você, trabalhador, foi prejudicado, não tenha dúvida disso, você vai perceber ao longo do tempo. Não adianta eu ficar falando aqui né? A fala pode até convencer, né? Mas o fato registrado e o acontecimento carrega você.
vai carregar você, que é o que foi aprovado. A viúva vai ganhar 50% do que ganhava, porque as próximas, né? Vamos deixar bem claro isso também. Daqui para frente muda-se todo o sistema previdenciário brasileiro, né? Então, no caso da viúva, né? Ela ganha 50% e 10% para cada filho vivo menor de idade. Se ela não tiver filhos, ela vai ganhar metade do que ela ganhava, do que o trabalhador ganhava. Então, é um sacrifício para o trabalhador? Não tenho dúvida disso. Isso é uma certeza. E a dúvida é que fica pior. O que ganharam para mudar isso daí? Quem que vai ganhar? Eu posso dizer algumas pessoas, nesse sistemática toda, quem está ganhando? O banco está ganhando. Não tenha dúvida. Primeiro porque isso daí é um sacrifício para pagar a dívida pública, que é com banco, com fundo de investimento. Mas quem investe é o povo. Eu não invisto porque não tenho dinheiro para investir em fundo de investimento. Mal é mal, a gente tem que dar uma poupadinha na poupança da Caixa lá, porque é o que temos. O povo não tem dinheiro mais hoje, né? Quem tem dinheiro de aplicação financeira, quem está muito bem. E dizem que esses fundos de pensão, esses fundos de investimento, é 13% da população. Os outros 87% são pessoas, são bancos e instituições. Participe do Almoço da Solidariedade edição 2019, promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Costela de chão, feijão tropeiro, arroz carreteiro e muito mais. Domingo 27 de outubro, a partir do 12:30, na sede da Ação Social Ramo de Acácia, no Parque dos Pinheiros. Toda a renda será revertida para projetos sociais. Ingressos limitados. Informações pelo telefone 3224-1273. Almoço da Solidariedade 2019. Participe. Apoio TV Vila Velha, Revista De Ponta a Ponta e De Ponta Web News. Há mais de 100 anos, atendendo com excelência a padaria e mercado Modelar Express, oferece para você tudo com qualidade e bom preço. Seja na linha de alimentação, higiene ou utilidades domésticas, o melhor preço está aqui. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. No açougue você encontra as melhores carnes. Na confeitaria, tudo é feito com carinho. E na panificadora, os pães são os mais gostosos da cidade. Rua Teodoro Rosas, 561, bem no centro de Ponta Grossa. Padaria e mercado Modelar Express. Água, a mais saudável de todas as bebidas. Royal Fit. Água mineral para agradar os mais puros e exigentes paladares. Em embalagens de 20 litros, 10 e 5 litros. Garrafas de 1,5 litro e 510 ml com e sem gás. Na medida certa para a sua saúde. Royal Fit. Uma atitude pura e natural para todos os paladares. A rede de postos Contorno está em nova fase, com postos mais perto de você. Venha conferir toda a qualidade das novas estruturas dos postos Contorno. No Trevo da Santa Paula, 2 novos postos na Ernesto Vilela e 2 na Balduino Taques. Serviços e produtos exclusivos, com novas e modernas estruturas e combustíveis de alta qualidade. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços, sempre o melhor para você. Que é uma situação horrível em que se encontra o país. Há 5 anos, o Brasil não paga dívida pública, fica rolando dívida porque fica gastando em coisas que não deveriam de gastar. Infelizmente, o Estado não está dimensionado. Ele está mal dimensionado. Ele está fazendo o que não é para fazer. E vai ter que diminuir o Estado, infelizmente. Agora, o que nós não queremos é o sacrifício da população para preservar um Estado que gasta mal, que faz mal tudo que faz, né? E que negocia 20 bilhões, dá 20 bilhões para os deputados. E eles vão dar. Quer dizer, o deputado está reclamando porque não pagaram, né? Mas já estão pagando. Agora já está começando a sair empenho e pagamento de emenda orçamentária e de valores consignados nessa negociação, onde quem perdeu foi você, trabalhador.
Não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi o ministro, ex-ministro da Saúde, atual deputado federal, presidente do PP, e falou para o ministro, um general chamado Ramos, que é ministro lá do Bolsonaro, e que deram risada um do outro, né? Como é que é? Tipo, eu acho que foi uma cobrança até indelicada do deputado em público, né? Mas eu acho até que menos ruim que cobrou em público do que fazer um negócio contigo, mas botou o tal do governo Bolsonaro, que diz que não fazia cerca, que não fazia... O governo Bolsonaro é acertador, tá aí. E estão pagando já. A gente sabe disso. 20 bilhões custou a reforma da Previdência. Ele citou ali 1 trilhão é reforma para o Paulo Guedes gastar 20 bilhões para distribuir para os deputados aprovarem a reforma da Previdência. Foi um espirro. Foi um espirro. Está lá. Não sou eu que estou dizendo. São palavras. Não sou eu que estou dizendo. Quem quiser vai lá no blog da Marelli. Deixa eu dar crédito aqui para a Marelli, que já colocou no blog. Para a Rádio T, meu amigo Márcio Martins, no qual eu sou comentarista. E eu, inclusive, perguntei para ele a respeito do orçamento. Ele falou, olha, o orçamento já foi. O orçamento já é, Elvis. Né? Não tem dinheiro. E é o orçamento feito pelo Bolsonaro. 3 trilhões e 600 bilhões. E é um orçamento único, né? Que eles fizeram lá, o artigo 165 da Constituição, junto com os 2 orçamentos, que é o da Seguridade, o da União e dos recursos advindos das empresas estatais. São 3 fontes de receita. Né? 3 orçamentos, né? Que adentram na receita do país. E eu pergunto para você, receita de despesas, né? E eu pergunto para você, falaram que iam resolver o problema, não vão resolver. Até porque esse governo é muito ruim. Esse governo é muito ruim. Esse governo começou pelo pior caminho, primeiro punindo o trabalhador, punindo quem trabalha, quem efetivamente vai, quem não sonega, porque o trabalhador não sonega. O trabalhador recebe o contra-cheque, no contra-cheque já vem descontado o que ele tem que fazer. E a penalização do trabalhador. E eu pergunto, você vai continuar votando dessa forma, com esse tipo de pensamento? É assim que você vai continuar votando? É dessa forma? Eu não quero o PT. Mas também não quero esse liberalismo frouxo de calça sem cinta, né? Que nós estamos vendo hoje. Horrível, horrível. E eu estou me lixando para os puxa-saco do Bolsonaro. O Bolsonaro tem se comportado muito mal perante a população brasileira. Muita piada, muito conversê e muito pouco resolutividade. E se você for no orçamento, você vê que não tem perspectiva nenhuma para o ano que vem. É só sofrimento e dor. Não me venham querer dizer que vai melhorar o país no ano que vem. Eu estou com o pé no chão, cravado na terra, e os veículos de comunicação tentando ajeitar, porque está melhorando. É o pensamento para tentar melhorar de alguma forma, através da notícia positiva, que não é. Que não é. Hoje não, desculpe, semana passada teve uma feira aqui no sábado, em Ponta Grossa, no sábado passado, de emprego. Vocês viram quanto a gente acabou? Por que está acontecendo? Porque não tem emprego. Porque não tem emprego. Prometeram que a reforma já está aí. Já está praticamente aprovada. O que melhorou? Os números, os indicadores dizem o contrário. Ah, mas teve 0,4. Meu Jesus amado do céu. Achar que o aumento do 0,4 foi um resultado positivo. Ele foi um resultado positivo porque ele não deu negativo. Porque se ele tivesse negativo, dois quadrimestres juntos, o que quer dizer? Recessão. Então estão comemorando que não deu recessão. Mas 0,4 é ínfimo. E vocês vão ver agora no próximo. Porque vai dar o resultado final. Nós estamos vendo aqui a prefeitura.
prefeitura no estado calamitoso, né? Não tem certidão, né? É a dificuldade do poder público que foi mal dimensionado ao longo do tempo, que está mal administrado, está mal gerenciado. E o Bolsonaro foi uma surpresa negativa. Eu achei que, pelo menos pela formação dele de quartel, de militar, que é uma boa formação, inclusive educacional, porque aprendem a administrar, ele aprendeu só a ligar com o morteiro lá ou pular de paraquedas, a única coisa que ele aprendeu. E não sei se aprendeu bem ainda, porque está horrível. E eu não tenho, estou ligando para os bolsonaristas que ficam pressionando, quero que vocês vão catar coquinho, vocês são muito ruins, vocês são mau administrador, incompetente. Né? Tá aí. Né? Ah, mas o Moro... Tá, mas o Moro não é o presidente da República. O presidente da República é o Bolsonaro. É o cara que tira o valeixo lá da Polícia Federal, que está humilhando o nosso juiz Sérgio Moro aqui, o paranaense. E eu não sei como é que o Sérgio Moro se sujeita a isso. Porque eu tinha uma outra visão dele. E o Paulo Guedes, já falei, esse que para o céu não vai. Com certeza. Né? Dono de banco para o céu não vai. Vai para outro lugar, que não é o céu. Pode ter certeza disso. É que, assim, a gente aprenda, né? Eu não sou de religião, né? Talvez seja religioso, mas não de religião. Né? Eu acho que a gente tem que seguir o que Jesus falou, porque foi o cara que trouxe moral, essa coisa toda, né? A moral. Até eu estava lendo outro dia que o Thomas Jefferson escreveu uma Bíblia. Ele não escreveu uma Bíblia. Ele recortou a Bíblia e montou a sua Bíblia, dizendo naquilo que ele efetivamente acreditava da Bíblia e fez a sua Bíblia. Foi condenado na época, criticavam ele. Mas e ele dizia uma coisa muito importante a respeito da moral. Não teve ninguém na humanidade que trouxe uma lição de moral tão forte quanto Jesus Cristo. Que é não judiar do próximo, que é respeitar. Esses valores morais, né, é o que está registrado aqui dentro. Né? É isso daí que está registrado, esses valores. Eu também tenho muita coisa ali que eu duvido, até porque a Bíblia foi montada por Constantino, tem toda uma questão política aí, mas nele eu creio. Nele me trouxe valores que eu consigo acreditar e sempre tenho esses valores como rumo. Né? Ele ensinou e está ali. Né? Ele educou, ele disse, olha, o caminho é esse, é não judiar do próximo, é respeitar. E eu vejo que esses valores morais que ele trouxe, que é a grande contribuição que ele traz para a humanidade, para nós podermos viver em sociedade, eles estão, muitas vezes, são colocados de lado, né? Que as mazelas humanas, o egoísmo nosso, a nossa vontade de poder, né? Suprime aquilo que é mais bonito, né? Que é o ser humano, na sua essência, e não judiar dele, não fazer o mal para ele, procurar sempre viver em sociedade com respeito, com dignidade, sem ofender. Então, eu estou vendo que isso está mudando, né? E que esses valores são o que ele tinha de melhor, ele trouxe para nós, ele deu de melhor. E nós não estamos aproveitando isso. Tínhamos que aproveitar mais isso. Talvez nós não tivéssemos tanto problema quando nós vimos essa gravação do deputado. Para que tanto poder, né? Para quê? O poder para quê? Eu acho que, né, no ensinamento é o poder para o bem. Né? O poder para o bem. Para que uma viúva não tenha que receber a metade do que o seu marido recebia em vida. Ou você acha que ela vai conseguir ficar melhor do que ela estava quando o marido estava vivo? É para você pensar. Né? Então, eu não concebo esse tipo de negociação que está aí. Né? Talvez eu tenha perdido a eleição porque
Outro dia eu falei com o Fábio Bonilha, doutor Fábio Bonilha, que você tinha que ser diferente. O sistema que expeliu porque você queria ser tudo certinho, né? E o sistema espelha mesmo. E aí vem a boa coisa, né? Que bom que expeliu. Que bom que expeliu. Né? Talvez achou que era a hora de expelir. Né? Mas eu vejo assim, vamos pegar isso que a gente ganhou desse homem que esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, essa lição de moral, né? Essa lição que tem de melhor no pensamento humano, e vamos aproveitar. Não fazer mal para o próximo, tentar ter uma vida digna. Não precisa de muito para viver, o suficiente para ter uma vida digna, mas nunca querer demais. E eu não sou comunista, pessoal. Não sou comunista. Não sou, nunca fui. Acho que é importante essa diferença que é natural da humanidade, né? de valorizar o mérito de cada um. Aquele que estudou mais, aquele que se esforçou mais, aquele que trabalhou mais. Mas que aquele que trabalhou menos, o que não pôde fazê-lo, o que a natureza impôs certos percalços em sua vida, né? Que sejam atendidos. Que sejam atendidos. O que não pode é ser frio. E esse governo, infelizmente, é gelado. Um grande abraço e até semana que vem, terça-feira, com o programa Laroca Neto, aqui na sua TV Vila Velha.